Você está pensando em abrir uma LLC nos Estados Unidos? Então, cuidado com esses três erros que muitos brasileiros cometem e que podem transformar uma economia de poucos dólares em uma grande dor de cabeça. Erro 1: escolher o estado simplesmente porque é mais barato. O primeiro erro é pesquisar na internet qual estado mais barato para abrir uma LLC. A pessoa vê, por exemplo, que o Novo México tem um custo inicial relativamente baixo. E aí ele pensa: pronto, vou abrir lá porque vou economizar. Só que o custo de abertura não deveria ser o principal critério. É preciso analisar onde a empresa vai operar, quais obrigações estaduais podem existir, quais são os custos futuros e qual o nível de privacidade que você realmente precisa. E aqui tem um detalhe importante. Não significa que simplesmente ter uma LLC no Novo México automaticamente fará você pagar imposto estadual. A tributação depende da atividade da empresa, da existência de nexos e de outros fatores. Então não escolha um estado porque você vai economizar 50 ou 100 dólares na abertura. Dependendo do seu objetivo, pode fazer muito mais sentido pagar um pouco mais e estruturar a empresa corretamente desde o início. O barato pode sair caro. Erro 2: escolher o tipo errado de empresa. O segundo erro é achar que todas as empresas americanas são iguais. Elas não são. Você pode ter uma corporation, uma LLC e diferentes tratamentos tributários para essas entidades. Para muitos estrangeiros que querem uma empresa americana para prestar serviços, receber pagamentos, investir ou operar internacionalmente, uma LLC pode ser uma estrutura muito interessante. Mas abrir uma LLC não significa automaticamente que você não paga imposto nos Estados Unidos. O tratamento tributário depende de vários fatores: quem é o proprietário, quantos proprietários existem, onde a atividade é realizada, qual é a fonte da renda e quais eleições tributárias foram feitas. Por exemplo, uma LLC americana com um único proprietário estrangeiro pode ser tratada por padrão como uma disregarded entity para fins de imposto federal. E uma Foreign-Owned US Disregarded Entity pode ter obrigação de entregar o Form 5472 acompanhado de um Form 1120 pro forma quando aplicável. Então o erro é abrir primeiro e descobrir a tributação depois. O correto é fazer o contrário. Primeiro você entende o objetivo da empresa e as consequências tributárias. Depois escolhe a estrutura. Erro 3: não entender a diferença entre Single Member e Multi-Member LLC. Esse talvez seja um dos erros que mais geram confusão. Uma Single Member LLC tem apenas um proprietário. Se esse proprietário for estrangeiro e não houver uma eleição tributária diferente, ela normalmente será tratada como uma disregarded entity para fins de imposto federal. Já uma Multi-Member LLC, com dois ou mais membros, normalmente será tratada como uma partnership para fins fiscais federais, salvo uma eleição diferente. E isso muda bastante as obrigações fiscais e os formulários envolvidos. É por isso que simplesmente colocar uma segunda pessoa na LLC sem entender a consequência pode alterar completamente a estrutura fiscal da empresa. E aqui entra outra confusão muito comum: W9 e o W8. O Form W9 é utilizado para fornecer um US Taxpayer Identification Number e certificações de uma US Person. Um proprietário estrangeiro não deve simplesmente preencher um W9 pessoal porque possui uma LLC americana. Dependendo da classificação fiscal da LLC e de quem está recebendo o pagamento, pode entrar em cena um formulário da série W8, e o formulário correto pode variar conforme a estrutura. Então não existe uma resposta universal tipo tenho LLC, então preencho um W9. É necessário primeiro saber como aquela LLC é classificada para fins fiscais e quem é considerado o beneficiário do pagamento. Então, se você está pensando em abrir uma LLC nos Estados Unidos, lembre desses três erros. Não escolha o estado apenas pelo preço, não escolha o tipo de empresa sem analisar a tributação, e não escolha entre single member ou multi-member sem entender as consequências fiscais. Abrir uma LLC é relativamente fácil. Abrir uma LLC certa para o seu objetivo é que exige um planejamento. E muitas vezes corrigir uma estrutura errada custa muito mais do que estruturar corretamente desde o início. Então, se você quer saber mais, entre em contato com a gente, os links estão aqui na descrição do vídeo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!